Boa noite, meu nome é Postiglione. Nesse vídeo eu vou falar sobre as línguas da Península Ibérica. E a maioria é muito pouco conhecida e existe pouquíssimo conteúdo sobre elas na internet e em português. Então, por favor, já deixe seu gostei, já compartilhe o vídeo ou deixe para depois. Mas o importante é não esquecer, porque esse vídeo foi muito trabalhoso, de verdade. Bom, eu ordenei elas com maior número de falantes até com menor número de falantes. E um vídeo que é mais um resumo das línguas, não é muito aprofundado. Mas eu posso fazer alguns vídeos mais aprofundados sobre cada uma das línguas, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse vídeo. E eu vou colocar uma comparação das línguas, em cada uma, falando enquanto eu estiver falando de cada uma, vou fazer uma comparação da língua. Eu vou colocar aí na tela uma comparação dela, uma frase, com o português. A mesma frase em português e na língua que eu vou estar falando. Bom, começando. O espanhol. Não tem muito o que se falar sobre o espanhol, sinceramente. Ele é o com maior número de falantes nessa lista. É uma língua realmente muito bem conhecida. Os senhores e as senhoras que estão assistindo já devem saber bem dela. Como o português, o castelhano vem do latim vulgar e tem uma forte influência árabe por causa da época que os árabes dominaram ali a região da Península Ibérica. É a segunda língua com maior número de nativos, creio que fica atrás somente do chinês, do mandarim, e a língua oficial de 22 países ao redor do mundo. Agora o português. É a língua que a gente está falando, que vocês estão escutando. Ela vinha do galego-português e se separou em galego e português. E, assim como no espanhol, vem do latim vulgar e tem influência árabe por causa da época que os árabes se situaram naquela região da Península Ibérica. Agora o catalão. O catalão é falado somente na Catalunha, não é somente na Catalunha, perdão, mas também em Andorra. Aliás, Andorra, ela é o único país do mundo em que catalão é a língua oficial. E a única língua oficial de Andorra é o catalão. Também é falado na Catalunha do Norte, que é mais uma partezinha do sul da Espanha, numa parte da Sardenha, na Itália, e nas Ilhas Baleares, que vocês não devem conhecer, mas é umas ilhazinhas que ficam ali pertinho da Espanha. E o catalão tem uma proximidade até que bem interessante com o francês, e porque ele utiliza as contrações que são muito mais comuns no francês do que nas outras línguas ibéricas. O espanhol não usa nenhuma contração, praticamente. O valenciano. O valenciano foi difícil de encontrar algumas coisas. Na verdade, quando eu comecei a fazer o vídeo, eu nem sabia que existia o valenciano. E foi difícil de encontrar tradução também, aliás. Eu tive que buscar em site, assim, mas também não foi tão horrivelmente difícil. Teve uma outra lá que foi uma merda. E o valenciano é oficialmente uma língua, assim, isso é meio que uma coisa que até hoje se discute, pra falar a verdade. Se ele é uma língua, se o valenciano é uma língua ou se é um dialeto do catalão. Mas, oficialmente falando, o valenciano é uma língua oficial de um lugar. Então, ela, oficialmente falando, é uma língua. Nesse sentido. Ela é muito parecida com o catalão, como eu já disse. Mas, em 2008, um decreto oficial não importa. Um decreto oficial tornou ela uma língua oficial da comunidade valenciana. Isso mesmo. A comunidade valenciana é a língua oficial lá. Ali, a língua oficial é o valenciano. Segundo a Academia Valenciana da Língua, o valenciano é mais antigo do que o catalão. E por essa questão mereceria a posição de língua. Essa é uma questão que eu não busquei muito a fundo, sinceramente falando.
Mas, por ser uma das mais desconhecidas, é um pouco difícil encontrar coisas sobre o valenciano. E a proximidade com o catalão ajuda um pouco, mas não muito. Mas assim, em sentido gramatical e até ortográfico é a mesma coisa. O valenciano, por incrível que pareça, é falado em muitos lugares, de verdade. Eu vou até listar aqui, porque são muitos. O valenciano é falado na Catalunha, na Comunidade Autônoma de Valência, na Faixa de Aragão, na região de El Carxe, ou Carxe, não sei bem como é que se pronuncia, no município de Murcia, nas Ilhas Baleares, na Catalunha do Norte, que fica na França, e em Alghero, na Itália, que é ali em Sardenha, se não estou enganado. Agora o basco. O basco é uma muito louca, de verdade. O basco é realmente a mais diferente de todas que eu já falei e das que eu vou falar nessa lista. É uma língua isolada, ou seja, ela é tipo o Batman, não tem família, não tem família nenhuma, realmente, não tem outras línguas que sejam muito parecidas. Ela tem um pouco de influência espanhola, por estar na Espanha, e por toda a questão do regime da ditadura que teve na Espanha por um bom tempo, que isso afetou as outras línguas da mesma forma. E eu até poderia fazer um vídeo sobre o basco, porque é um idioma bem diferente. Eu acho que ele talvez não pode até não merecer um vídeo só dele, mas das línguas isoladas, esse com certeza seria citado. E ele fala na região do País Basco, que é ali no norte, bem no nortezinho ali da França, da Espanha. Mas tem um pedacinho aí da França, é um pedacinho bem pequenininho ali no sul da França. Oficialmente falando, ele é reconhecido como uma língua dessa região na Espanha, mas não na França. A França é não só com o basco, mas também com o catalão, que na Catalunha do Norte, na Catalunha do Norte não é reconhecido o catalão, por causa da administração francesa mesmo. E o basco é uma língua aglutinativa. Creio que esteja certo. Ou seja, para tu dizer da Paula, tu não vai dizer da Paula. É como se tu dissesse Paula da, juntasse uma palavra com outra. Isso em basco é paularem. Algo assim, não sei bem sobre a pronúncia, mas é algo como paularem, que significa da Paula. Diferentemente das outras línguas, todas elas utilizam o mesmo sistema que é SVO, mas o basco usa SOV. SOV é sujeito, objeto, verbo, ok? Por exemplo, eu como a maçã, em basco, não estou traduzindo, estou só mudando a ordem para que fique mais elucidativo. Seria como eu, maçã, como, porque o objeto vem antes do verbo. Assim como outras línguas ao redor do mundo, mas não as ibéricas. O basco tem muitas influências. Perdão, que eu me enrolei agora. O basco tem muitas coisas interessantes e eu acho que eu vou acabar fazendo um vídeo sobre o basco, até porque não é tão difícil quanto algumas outras aqui. Galego. Galego é falado na região da Galícia, assim como o valenciano, mas um pouco diferente, ele já foi debatido essa questão de ser um dialeto ou de ser uma língua. Mas hoje em dia é quase uma. Quase todo mundo vai dizer que é uma língua. Embora um ou outro destoe. Bom, a sua semelhança com o português. Por essa semelhança com o português, eu que falo português consigo entender alguém que está falando um galego. E alguém que fala galego consegue me entender falando português. É uma coisa que os dois entendem mutuamente. Mutuamente. Tem muita influência castelhana, porque justamente pela questão de estar no território da Espanha, legalmente falando, na questão de administração. Mas tu lê e escuta, assim, tu não tem problema nenhum. De verdade. É um pouco estranho algumas coisas, eu admito, mas para escutar não é nenhum problema, assim. E isso eu quero dizer o galego padrão, porque tem como variações de galego.
justamente pela questão de que ele demorou muito para ser uma língua mais formada, bem formada, compreende? Austriano é a língua oficial do Principado das não, eu não sei porque eu falo é asturiano, que é a língua oficial do Principado das Astúrias. É uma comunidade autônoma na Espanha e é o mesmo sistema de escrita do espanhol, mas ele não tem o J, nem o K, nem o W. O K, não ter o K nem o W até que é uma coisa que é um pouco comum de todas essas línguas aí. Porque até mesmo no português a gente não usa o K e o W em palavras, né? Mas o J é uma coisa que é um pouco diferente. Do galego que eu falei anteriormente também não tem J. E, bom, voltando ao asturiano, não tem essas 3 letras e só usam elas em palavras que vêm de outras línguas, como inglês ou castelhano mesmo, ou até o português. Aragonês. Aragonês é a língua oficial da Comunidade Autônoma de Aragão. Ela, na verdade, é muito pouco falada por lá, só numa faixa numa partezinha ali do norte de Aragão. E vai ter uma imagem aí mostrando bem isso. Que no leste tem uma faixa que é a faixa de Aragão. E lá não falam aragonês, falam falam o catalão. Aí, se vocês podem ver na imagem, a parte amarela na imagem é onde falam o castelhano. A parte rosada falam o catalão. Essa faixa aí que tu tá vendo é o catalão. E a vermelha ali, mais no nortezinho, ali que falam o aragonês. E o aragonês tem uma ortografia até que bem diferente do espanhol e do português, em um certo sentido. É como que se afastam as duas, não indo para nenhum lado. É como se fosse quase a mediana das duas línguas, em um certo sentido. Mesmo que não seja muito correto dizer isso. É uma língua bem interessante até, daria um vídeo que não seria mal, assim, seria até bem interessante. Só que é meio difícil achar as coisas sobre isso, de verdade. Até pela questão dela correr risco de extinção, fica meio difícil isso. Eu, por exemplo, essa frase que vocês estão vendo aí, eu tive que buscar tradução na internet do castelhano pro aragonês e eu tive que traduzir palavra por palavra e nos verbos eu tive que checar a flexão verbal do verbo em aragonês. Assim, não foi um trabalho fácil, mas também não foi um trabalho mal feito. Então, eu creio que esteja uma tradução bem fiel. Eu não falo aragonês, fica um pouco difícil de eu saber, mas eu creio que esteja muito boa. Eu vou deixar aí na descrição alguns links sobre todas, não só sobre o aragonês, mas sobre as outras também. E o aragonês foi uma que eu acho que foi a que mais me deu trabalho nessa questão. O leonês. O leonês é uma língua que tem uma aparência dialectal, por assim dizer. Ela não é bem um dialeto, né? Mas ela possui esse problema aí. Porque como as outras também possuem. Ela possui diferenças do espanhol e algumas semelhanças com o português, mas é uma coisa que não é muito nem por um lado nem por outro. Não se difere muito do espanhol e nem é muito semelhante com o português. Ele é falado na região histórica do Reino de Leão. É Leão ou Leão? Creio que seja Leão. Não importa. Que hoje compreende as províncias de Leão, Samora e Salamanca. Okay? Diferente da maioria das línguas, o leonês não é regulado oficialmente. As maiores das línguas que foi citada aqui, ela tem normas ortográficas próprias, gramática própria, mas o leonês não. O leonês é uma das poucas que realmente não tem regulamento oficial, cara. E é mais porque alguns consideram um dialeto. Consideram o leonês um dialeto do asturiano. E é uma questão muito louca nisso aí.
Já tem umas certas diferenças, tá? E alguns já proporam que ela tivesse as mesmas normas da língua asturiana, fosse talvez até mesmo regulada pela mesma organização que regula a língua asturiana. Alguns creem que seria de bom gosto que regulasse também o leonês. Mirandês. Mirandês é uma língua. A língua mirandesa. Língua mirandesa possui gramática e ortografia própria, totalmente diferente do leonês que eu tinha dito anteriormente. Totalmente outra coisa, outro universo. E a língua mirandesa possui uma gramática e ortografia própria e é uma língua com muito pouco falantes, de verdade que até porque é a última daqui. E tem poucos falantes. E a maioria dos falantes, justamente por ser uma língua bem em perigo de extinção, bem minoritária mesmo, a maioria dos falantes é trilingüe e em alguns casos é quatrilingüe. Os que são trilingües falam mirandês, português e espanhol. Os que são quatrilingües falam mirandês, português, espanhol e galego. Em alguns casos, não são todos. A língua é falada na Terra de Miranda, que é um local histórico, do mesmo jeito que o Reino de Leão é local histórico, e abrange o extremo nordeste de Portugal e uma partezinha ali da Espanha que pega bem junto ali com o nordeste de Portugal. É a segunda língua oficial de Portugal desde 1999, mas mesmo assim ela está ameaçada de extinção pelo baixo número de falantes. Algumas medidas já foram tomadas para impedir a extinção total da língua, como publicação de livros em mirandês e sobre o mirandês, a língua mirandesa. Todas as placas de Miranda do Douro, que é uma cidade da Terra de Miranda, todas as placas dessa cidade estão em mirandês. Desde 2006, todas as placas ali estão em mirandês. Nem em português, nem em espanhol, em mirandês. E a opção das escolas educarem os alunos em mirandês desde 1985. Notem que é só uma opção, não tem impedimento nenhum de ser ensinado em português e nem impedimento de ser ensinado em castelhano. Mas como é mais para Portugal, creio eu que seja mais a educação em português. Bom, chegamos ao final do vídeo. Ficou um pouco longo, perdão. Muitas línguas, foram 10 línguas no total. Eu não falei do occitano, porque ela é uma parte minúscula ali da Península Ibérica. E eu não vou citar o occitano, sinceramente. Se eu fizer alguma outra de línguas da França, talvez eu cite. Talvez não, porque eu vou citar, porque é muito mais francês. Mas se vocês conhecem já das línguas dali e sentiram falta do occitano, é justamente por essa questão. Bom, eu creio que já mostrei, vocês devem estar vendo aí, é uma comparação de todas as línguas. É a mesma frase traduzida para cada língua. E se você tiver interesse, eu posso fazer um vídeo sobre cada uma das línguas. Não creio que eu faria sobre todas, mas comente uma. Faz um vídeo do basco. Faz um vídeo do leonês aí, achei bem legal. Não, aragonês, show de bola aragonês. Manda um vídeo aí que eu vou adorar. Agora, aragonês, se vocês quiserem, eu posso fazer um, porque de verdade. Esse deu um trabalho infernal, mas que eu acho que até valeu a pena. Bom, deixa o like, por favor. Eu adoraria, porque isso aqui foi um vídeo e deu muito trabalho, de verdade. Fiquei 3 dias só no roteiro. Então, tanta coisa que teve que ser. E eu estou bem cansado por tudo isso também. E ainda tem que gravar o vídeo também. Bom, mas não importa. Se inscrevam, compartilhem.
Por favor, eu amaria que vocês compartilhassem para eu ter mais inscritos, mais visualizações e um dia ser um canal de verdade. Bom, até a próxima.